Adonai, tudo bem? Meus queridos, estou muito feliz, continuo feliz, continuo. Baseado na motivação que temos no Salvador. Ele disse: tendes paz em mim, eu venci o mundo. Por isso que eu estou feliz. Ele venceu, o mundo ele já venceu. Eu não tenho que lutar contra o mundo, eu tenho que ter paz nele. Não sei se você entende isso, mas se você não entender, não entende. Ele falou que em João 13, não lembro direito o versículo, porque eu não leio mais capítulo, versículo. Eu sei que tem João, que fala assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar o outro, que é Ele mesmo, o Espírito. Que Ele guiará você a toda a verdade. É por aí. É por aí. É Ele, não é eu. E não é eu. Não é outra pessoa. Não é o fulano de tal, o líder tal, não. É Ele que vai guiar toda a verdade. E a verdade está aqui. É só você ouvir a verdade do Espírito. Mas hoje eu, mais uma vez, fazendo a minha caminhada e orando em Espírito, né? Pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que me edificasse nas minhas fraquezas do dia a dia, porque todo dia vai vir tentação, né? Tiago fala que o diabo ele tenta, ele tenta daquilo que tem, aquilo que tem em nós, a nossa fraqueza. Ele tenta na nossa fraqueza. O pecado que está aqui, o desejo de pecar, ele tenta aqui. Ele já está aqui. Ele vem simplesmente dar uma cutucadinha para você cair. E eu orando para que Deus edificasse minhas fraquezas do dia a dia, para que eu não venha cair em tentação, como ele ensinou a orar lá para os discípulos. E aí, rapaz, veio um pecado aqui na minha cabeça. Uma coisa que segundo os teólogos, né, católicos, até admiro, porque dá para você entender alguma coisa sobre o pecado, falando que dos 7 pecados capital, né, quer dizer, o base, a inveja. Uma deles é a inveja. A inveja, eu falei assim, gente, que legal, inveja, vou dar uma pensada sobre a inveja. Gente, que mal terrível é tal de inveja. A inveja, ela quebra com o mandamento de amar o próximo, ela acaba. Porque olha só, cheguei em casa e falei assim, eu vou dar uma olhada no dicionário para poder ver se essa convicção que está no meu coração é verdade. Porque às vezes a gente ouve das pessoas as coisas que eles falam que é verdade e nós não temos a curiosidade de consultar, de pesquisar um dicionário, as escrituras, o que for, uma fonte, ver se realmente outras pessoas ou a própria palavra de Deus confirma se aquilo ali é verdade. E eu cheguei e falei, vou dar uma olhada, porque às vezes tá aqui na minha cabeça. E peguei o dicionário e olhei, inveja. Tem um parágrafo, o segundo ponto fala o seguinte: o que é a inveja? É o desejo violento, a palavra violento, de possuir aquilo que o outro tem, o próximo tem, as pessoas à sua volta têm. Eu falei assim, gente, que coisa terrível. Na minha caminhada eu estava pensando assim, a inveja é o seguinte: a pessoa não possui o que você possui, ele tem desejo de ter, mas ele não consegue ter. O fato de ele não conseguir ter não cessou a inveja. Ele deseja que você não tenha. Olha só que coisa terrível. Ele fica torcendo para você voltar. Ele só vai ficar com o coração alegre, esse pecador, que pode ser eu, pode ser você, quando a pessoa estiver no mesmo nível.
seu. Ah, eu não consegui, mas você desceu. Esse pecado é maldito. Todos os pecados é, mas esse é terrível. Esse é terrível. Esse é complicado, porque, na verdade, se você for analisar, quando você peca e o prejuízo é para você, como diz, que se dane você. Mas quando você quer destruir o próximo, meu Deus, parece mais dá a entender que... dá a entender? Não, é verdade. O cara não é um temente a Deus, não entendeu nada do que o Messias nos ensinou e quer destruir a vida de alguém, né, que está fazendo sucesso por causa do seu trabalho, por causa da sua conquista. Nós podemos possuir as coisas, mas nós temos que ter contentamento. Uma coisa para poder calar este pecado, para mim, eu estou falando para mim, é o contentamento. Você tem que estar contente. A palavra contentamento vem de estar contente. Estar contente com o que você tem. Está contente com o que você tem. E quando você não está contente com o que você tem, você possui as coisas sem ter condições de possuir. Vai lá e financia lá uma calça jeans, uma calça de marca, em 12 vezes. Quando chega os 12 meses, a calça já está acabada já. Você nem pagou a calça ainda. Ou tem mesmo celular, sei lá o que for. Isso já aconteceu comigo milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Isto é, você se torna... você quer possuir tudo que as pessoas possuem. Quando você não destrói a pessoa, você destrói você mesmo. Né? Quem nunca teve o nome sujo, né? Tomara que tenha alguém. Isso é muito bom. Por quê? A inveja. Eu quero ter o celular, eu quero ter o carro da mesma forma que a pessoa tem. E às vezes o camarada suja o seu nome e depois ele ainda quer sujar o nome do outro. Ele quer usar o nome do outro para poder ter o que ele não tem condições de ter. Que seria muito mais prático se ele seguisse não é a regra, né? O princípio de Paulo, de apóstolo Paulo, Shaul, né? É o nome dele, Shaul. Quando ele disse o seguinte para Timóteo: que nós temos que ter contentamento, estar contente com o que nós temos. E aí ele reduz mais ainda essa questão de possuir, resumindo em três coisas, pode ser três, mas ele, a princípio lá, duas coisas. Se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Né? Casa, né? Seria a terceira coisa que eu colocaria. Nem todos podem ter uma casa. E quando não tem uma casa própria, é aluguel. Mas se você tem o que comer, o que vestir, esteja contente, meu querido. Porque esse corpo aqui, ele vai viver um tempo. E ele precisa da comida e precisa da veste para você não andar nu por aí. Certo? Não andar nu por aí. Se nós não tivéssemos problema nenhum com o pecado do sensualismo, do corpo, de ver, aí a alimentação já era o suficiente, né? Os índios, né? Vou dizer assim. Mas a gente tem que entender isso, estar contente com aquilo que nós temos. Porque se nós não ficarmos contentes, vai brotar vai brotar não, vai crescer, né? Vai frutificar o pecado da inveja. E aí, eu refletindo na minha vida, eu não sou certo, eu já passei por situação dessa. Hoje eu aprendi no Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, porque na verdade a comunidade, lembra que eu falei no início da comunidade? A comunidade é uma concorrência, é uma disputa. Inclusive eu fiz parte de algumas comunidades que eles falavam que pelo fato de eu estar, sei lá, com um carro mais velho, e aparentemente, né, parece que eu tenho condições de ter melhor, tudo bem, posso ter, mas da mesma forma que todos tenham, financiando. Quer dizer, nem possuo, né, porque é do banco. Aí as pessoas falam, que isso, nós somos filhos de Deus, nós temos que desfrutar do melhor, mas a gente só vai desfrutar com satisfação daquilo que nós temos condições de ter.
Aquilo que nós não temos, nós não vamos desfrutar com satisfação. Porque aquilo que nós não temos, que nós compramos financiado, todo mês vai vencer. E quando vence, dói, pesa. A aflição aperta. A aflição aperta. Eu prefiro seguir os ensinamentos do Salvador. Eu sei que eu não sigo todos os ensinamentos. E sei quando serei reconhecido como discípulo do Salvador. E sei também quando as pessoas serão reconhecidas como discípulo do Salvador. Está lá em João também. Vocês serão reconhecidos que são meus discípulos quando amardes uns aos outros. Ó. Então a inveja ela é complicada. Se você desejar violentamente ou ter desgosto porque a pessoa tem, ou desejar violentamente porque ele tem, esse mandamento de amar o próximo foi por terra, não está sendo cumprido. Aí existe uma frase que a gente fala, eu amo meu Deus. Ah, Deus, como eu te amo, meu Deus, eu te amo. E João vem e quebra isso. Se você fala que ama a Deus que não vê, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Se eu faço isso, eu sou mentiroso. E quem que é o pai da mentira? Não é Deus. Não é o Eterno. Não é o Eterno. Pense nisso. Pense para você. Não pense nos invejosos externos, não, os que estão lá fora, não. Nos que estão à sua volta. Pense em você. Eu estou falando isso para você refletir, voltar isso para você. Eu desejo que o meu amigo tem? Tudo bem. Então pergunta para ele como que ele conseguiu. Ah, eu consegui trabalhando, fiz isso, fiz aquilo. Falei, irmão, eu quero trabalhar e ter o que você tem. Ou até melhor do que você tem, mas eu quero trabalhar. Eu só preciso só de como você fez para conseguir. Mas não fica alimentando a inveja do seu coração, não, meu querido. Não alimenta. Porque senão você vai morrer, ou você já está morto e quer que alguém morra junto com você. Só para vocês entenderem, para fechar, meu filho, um dos meus filhos, muito responsável com os seus deveres, com a escola. Um dia ele chegou em casa e falou assim, mãe e pai, eu perdi um ponto hoje. Ah, mas por quê? Ah, eu cheguei depois do recreio atrasado na sala de aula. E lá por quê? Ah, os meus amigos, né? Os amigos, os adolescentes lá, estavam brincando. Viu que ele era muito, sabia que ele era muito responsável, queria que ele chegasse junto com eles atrasado. Brincadeira de criança. Então, quer dizer, segurou ele, deu sinal, segurou ele, aí chegaram todo mundo atrasado. Todo mundo perdeu um ponto. É uma brincadeira de criança, um pouco maldosa. Mas vindo de criança a gente leva em conta que não trouxe tanto dano, né? Mas serviu para mim, para analisar com relação à inveja. A inveja ela faz com que a gente faça com que aqueles que estão fazendo as coisas certas, trabalhando, buscando, a gente tem o desejo de que aquela pessoa se dá mal. Pensa nisso. Pensa nisso, você fazendo isso, pensar mais em você, em fazer isso, e não cometer o erro que muitos de nós cometemos, e procurar fazer as coisas certas, você estará agradando o Pai. E como eu sempre digo, somos filhos do Eterno. Que Deus abençoe o seu coração, em nome do Salvador.